Em nosso sistema solar, tudo parece relativamente familiar. Planetas bem espaçados, órbitas previsíveis, climas que, mesmo extremos, ainda fazem algum sentido para nós. Crescemos aprendendo que esse pequeno conjunto de mundos representa o jeito normal de um sistema planetário. Mas essa sensação de normalidade acaba no instante em que olhamos para além do nosso quintal cósmico. A cada novo mundo identificado, mais percebemos que o universo é vasto demais para caber em um único modelo. E quanto mais longe observamos, mais claro fica que o sistema solar é apenas uma amostra minúscula de algo muito maior e muito mais estranho. Espalhados pela galáxia, existem planetas que desafiam tudo o que achávamos possível. Mundos onde um ano dura poucas horas. Planetas tão próximos de suas estrelas que suas atmosferas estão sendo arrancadas e lançadas ao espaço. Gigantes gasosos deformados pela gravidade. Mundos antigos orbitando pulsares mortais e planetas cobertos por oceanos profundos, sob céus completamente alienígenas. Durante muito tempo, esses mundos permaneceram invisíveis. Detectar um planeta a dezenas, centenas ou milhares de anos-luz de distância é uma tarefa quase impossível. Eles não brilham por conta própria, são pequenos demais e ficam ofuscados pela luz intensa de suas estrelas. Por décadas, só podíamos suspeitar que estavam lá, mas isso mudou. Nos últimos anos, nossa capacidade de estudar exoplanetas deu um salto impressionante. Novos telescópios, métodos cada vez mais precisos e instrumentos capazes de analisar atmosferas distantes transformaram pontos de luz em mundos reais, com climas, composições químicas e histórias próprias. Hoje conseguimos detectar desde planetas completamente infernais até mundos que, ao menos em parte, lembram a Terra. E é aqui que a diversidade do universo se revela de forma mais surpreendente. Existem planetas com climas extremos, onde chove metal, ventos sopram a milhares de quilômetros por hora e temperaturas ultrapassam qualquer coisa já registrada no sistema solar. Mas também existem mundos mais calmos, localizados na chamada zona habitável, onde água líquida pode existir e onde os ingredientes básicos da vida talvez estejam reunidos. Cada nova descoberta expande os limites do que chamamos de planeta. E cada mundo encontrado nos lembra de uma verdade simples e poderosa. A Terra não é o padrão. É apenas uma possibilidade entre bilhões. Neste documentário, vamos explorar alguns desses mundos perdidos. Planetas que parecem impossíveis, improváveis ou simplesmente absurdos à primeira vista. Mundos que desafiam nossas teorias, testam os limites da física e nos obrigam a repensar o que realmente significa existir em um universo tão vasto. Nossa jornada começa em sistemas onde planetas orbitam perigosamente próximos de suas estrelas, completando um ano em poucas horas e vivendo à beira da destruição, em ambientes tão extremos que parecem desafiar a própria sobrevivência. Seguindo nossa viagem, vamos explorar mundos que orbitam estrelas mortas e pulsares. Planetas antigos, expostos a radiações letais que testemunharam o nascimento e a morte de estrelas ao longo de bilhões de anos. Mais adiante, conheceremos exoplanetas com órbitas bizarras e climas violentos, onde a gravidade estelar molda o planeta como um brinquedo cósmico, criando tempestades, deformações e fenômenos nunca vistos no sistema solar. E para encerrar, chegaremos aos mundos mais intrigantes de todos. Planetas que lembram a Terra em alguns aspectos, oceanos distantes e atmosferas misteriosas, levantando a pergunta mais fascinante da astronomia moderna: será que estamos sozinhos? Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem incrível até os mundos perdidos.
Em nosso sistema solar, tudo parece obedecer a um certo ritmo, seja no período orbital dos planetas, na rotação de cada um ou nas dinâmicas entre a nossa estrela e os mundos que a orbitam. Tudo aqui parece preciso e extremamente coreografado. Mas quando olhamos para além das fronteiras do nosso sistema, percebemos que essas escalas tão familiares simplesmente desmoronam. Existem mundos lá fora que desafiam tudo o que achávamos possível. Planetas que orbitam tão perto de suas estrelas que um ano não dura meses nem semanas. Dura apenas algumas horas. Imagine um planeta gigante, maior que Júpiter, girando em torno de sua estrela com tanta velocidade que completa uma volta inteira em apenas 18 horas. Um planeta tão próximo do calor estelar que sua atmosfera ferve, seus elementos se separam e até metais podem se transformar em vapor. Esses mundos existem, são reais e são muito mais extremos do que qualquer coisa encontrada no nosso sistema solar. Mas afinal, como um planeta consegue orbitar tão rápido sem ser destruído? O que acontece com sua atmosfera nesse inferno cósmico? E por que objetos tão improváveis estão se tornando peças fundamentais para entendermos a verdadeira diversidade da galáxia? Antes de mergulharmos nos mundos extremos, onde um ano dura apenas 18 horas, precisamos entender algo simples, mas fundamental. O que realmente determina a duração de um ano? No nosso dia a dia, a resposta parece óbvia. Um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Mas essa é apenas a nossa experiência local. No universo, cada planeta escreve sua própria regra. A duração de um ano depende de dois fatores principais: a distância até a estrela e a velocidade com que o planeta se move ao redor dela. E essas duas coisas estão profundamente conectadas por uma lei elegante da gravidade. Quanto mais perto um planeta está da sua estrela, mais forte é a atração gravitacional e, como consequência, mais rápido ele precisa orbitar para não cair direto nela. É como se estivesse participando de uma corrida impossível, em que a única forma de sobreviver é continuar correndo, sempre acelerando, sempre mantendo o equilíbrio perfeito entre a queda e o movimento. Aqui no Sistema Solar, o melhor exemplo disso é Mercúrio. Por estar tão próximo do Sol, ele completa uma órbita em apenas 88 dias. Para nós já é algo impressionante. Mas quando comparamos essa escala com o que existe na galáxia, percebemos que Mercúrio é, na verdade, lento. Porque lá fora, existem planetas gigantes orbitando suas estrelas em poucos dias, e alguns, nos casos mais extremos, em apenas algumas horas. É nesse território onde as regras da física são levadas ao limite que encontramos nosso protagonista. Um planeta cuja velocidade orbital é tão absurda que redefine completamente o conceito de ano. Como usamos o exemplo de Mercúrio, é fácil imaginar que esse mundo, que leva 18 horas para orbitar sua estrela, seja um pequeno pedaço de rocha, mas esse não é o caso. Estamos falando de um gigante gasoso, um planeta maior que Júpiter, sendo puxado para tão perto de sua estrela, que sua própria existência se torna um ato de equilíbrio extremo. Esses mundos são conhecidos como Júpiters quentes, e eles estão entre os objetos mais brutais já descobertos na nossa galáxia. Eles orbitam tão perto de suas estrelas que suas temperaturas ultrapassam os 2000 graus Celsius, calor suficiente para transformar minerais em vapor, arrancar moléculas da atmosfera e deformar completamente a estrutura do planeta. Esse tipo de planeta viaja tão rápido e tão próximo da estrela que sua atmosfera vive em estado de tormenta. Gases sendo ionizados, nuvens desaparecendo e se formando em questão de minutos, partículas sendo lançadas para o espaço como se o planeta estivesse constantemente se desfazendo. E é exatamente essa combinação explosiva, velocidade, temperatura e proximidade, que faz com que esses mundos tenham anos tão curtos. É física levada ao limite,
É a natureza testando até onde um planeta gigante pode sobreviver antes de ser destruído. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. O que acontece com um planeta que vive tão perto assim de sua estrela? A resposta é tão absurda quanto a própria órbita. Quando um planeta gigante orbita sua estrela a uma distância tão pequena, a física deixa de ser apenas impressionante, ela se torna brutal. Esses mundos vivem em um equilíbrio tão precário que cada segundo é marcado por forças que tentam esticá-los, esquentá-los, rasgá-los e evaporá-los. A primeira consequência inevitável é o bloqueio de maré. O planeta fica preso gravitacionalmente, sempre mostrando o mesmo lado para a estrela, como a Lua faz com a Terra. Mas ao contrário da nossa Lua, o lado voltado para a estrela é um verdadeiro inferno. Ali, como vimos, as temperaturas podem chegar a mais de 2.000 graus Celsius, calor suficiente para transformar rochas em vapor e manter a atmosfera em ebulição constante. Enquanto isso, o lado noturno vive em um estado completamente diferente. Uma escuridão eterna, onde ventos supersônicos, ultrapassando milhares de quilômetros por hora, tentam desesperadamente redistribuir o calor do hemisfério iluminado. É um planeta dividido entre um mar de fogo e uma noite turbulenta, conectados por tempestades que circulam o globo sem nunca cessar. Mas não para por aí. Como camadas inteiras de gases são ionizadas, aceleradas e ejetadas para o espaço, é formada uma cauda gigantesca como a de um cometa, só que feita de hidrogênio, hélio e elementos vaporizados. Em alguns desses exoplanetas, minerais vaporizados se acumulam na atmosfera e, ao esfriar no lado noturno, podem até formar fenômenos bizarros, como as chuvas metálicas, gotas de ferro líquido caindo como tempestades furiosas. Toda essa dinâmica bizarra gera muitas dúvidas. No entanto, a grande questão que os astrônomos tentam responder é: até quando um planeta assim consegue sobreviver? Como um planeta pode existir em um ambiente assim, sem simplesmente se desfazer? A resposta é uma combinação delicada de gravidade, dinâmica orbital e prazo de validade. A primeira barreira entre o planeta e a destruição total é o equilíbrio gravitacional. Mesmo orbitando perigosamente perto de sua estrela, o gigante gasoso ainda se mantém inteiro graças à velocidade absurda com que se move. Ele está, literalmente, caindo o tempo todo, mas caindo de lado. Esse movimento contínuo impede que ele seja puxado diretamente para dentro da estrela. No entanto, esse equilíbrio tem um fim: o limite de Roche. Se o planeta se aproximar demais, a gravidade da estrela começará a arrancar sua matéria de forma irreversível, esticando o planeta, deformando sua estrutura e iniciando um processo de destruição que não tem volta. E alguns planetas já estão vivendo exatamente isso. O exemplo mais famoso é o WASP-12b, um Júpiter quente que está sendo lentamente devorado por sua estrela. A cada órbita, sua atmosfera é arrancada e espalhada pelo espaço, formando um anel de gás ao seu redor. Os astrônomos estimam que esse planeta tenha poucos milhões de anos de vida restante, um piscar de olhos em escalas cósmicas, antes de ser completamente destruído. Mas, paradoxalmente, é justamente essa proximidade extrema que permite que esses planetas existam tempo suficiente para serem estudados. Eles estão em um equilíbrio frágil, perto o bastante para quase morrer, longe o bastante para continuar vivendo. E é nesse intervalo estreito, nessa fronteira entre estabilidade e destruição, que os astrônomos encontram pistas valiosas sobre a formação e o destino de mundos gigantes. Mas aí fica a pergunta: o que esses planetas podem nos ensinar sobre o universo e sobre os mistérios da formação planetária? Esses planetas, que possuem órbitas extremamente próximas à sua estrela, não são apenas curiosidades astronômicas. Eles são laboratórios naturais, lugares onde as leis da física são testadas em condições tão extremas que nenhum experimento na Terra conseguiria reproduzir. E por isso eles se tornaram algumas das peças mais importantes
para entendermos como os sistemas planetários realmente funcionam. A primeira grande revelação desses mundos é que o universo é muito mais diverso do que imaginávamos. Durante décadas, acreditávamos que gigantes gasosos só poderiam existir longe de suas estrelas, como Júpiter e Saturno. Mas a descoberta dos Júpiters quentes virou essa ideia de cabeça para baixo. Mostrou que planetas gigantes podem migrar, deslocar-se através de seus sistemas solares e acabar perigosamente próximos de suas estrelas. Esses planetas também ajudam a entender o equilíbrio delicado entre estabilidade e destruição. Eles vivem no limite do possível, tão perto da estrela que estão à beira de serem rasgados, mas tão estáveis que conseguem sobreviver por milhões de anos. Isso obriga os astrônomos a revisitar modelos antigos e criar novas teorias sobre como órbitas se formam, evoluem e, eventualmente, colapsam. Outra lição fundamental está em suas atmosferas. Ao observar como esses planetas perdem massa, como seus gases são evaporados e arrastados pelo espaço, conseguimos acompanhar em tempo real processos que moldaram a galáxia ao longo de bilhões de anos. É como assistir uma versão acelerada da história dos planetas, uma narrativa comprimida e violenta que revela detalhes sobre química, ventos estelares, campos magnéticos e até a estrutura interna desses gigantes. E talvez a lição que isso nos deixa seja a seguinte: a normalidade não existe no cosmos. O que parece impossível para nós, o universo faz rotineiramente. Planetas onde chove metal, mundos que evaporam diante de suas estrelas, gigantes que completam anos em menos de um dia terrestre. Esses mundos extremos nos lembram que o sistema solar não é um padrão. É apenas um exemplo entre bilhões. E se planetas tão absurdos podem existir, imagine o que ainda está escondido na vastidão entre as estrelas. No fim das contas, mundos como esse, planetas gigantes que completam um ano em poucas horas, nos mostram algo que de tempos em tempos o universo faz questão de repetir. Nossas ideias sobre o que é normal simplesmente não valem lá fora. Enquanto aqui na Terra contamos nossos dias, meses e anos seguindo um ritmo confortável, existem planetas onde o tempo corre em velocidade máxima, onde a atmosfera ferve, onde o vento jamais para e onde cada órbita é uma luta pela própria sobrevivência. Mas é justamente isso que os torna tão fascinantes. Eles ampliam nossa visão do que um planeta pode ser. Desafiam nossos modelos, nossas expectativas e até nossa imaginação. E, ao estudarmos esses gigantes extremos, percebemos que a galáxia está cheia de possibilidades, algumas belas, outras violentas, todas absolutamente surpreendentes. Porque no grande palco cósmico, a Terra é apenas uma história entre bilhões, e quanto mais descobrimos sobre esses mundos distantes, mais claro fica que o nosso planeta é um oásis em meio ao cosmos. Então, enquanto olhamos para estrelas distantes e tentamos decifrar seus segredos, fica uma última pergunta: se mundos assim existem, quais outros absurdos ainda estão escondidos por aí esperando para serem encontrados? Imagine um planeta orbitando uma anã amarela como o Sol e uma estrela de nêutrons. À medida que o tempo passa, esse planeta presencia sua estrela-mãe morrer lentamente enquanto se transforma em uma gigante vermelha. Enquanto as camadas externas da estrela inflam, ela cruza um limite perigoso e fica próxima demais do fortíssimo campo gravitacional da estrela de nêutrons. Com seu pequeno raio e sua massa absurdamente grande, a estrela de nêutrons começa a devorar a estrela em expansão. E conforme isso ocorre, esse objeto cósmico extremo ganha mais energia, aumentando cada vez mais sua rotação e seu campo magnético,
enquanto dispara jatos de radiação eletromagnética por seus polos. Nasce então mais um pulsar. Tudo isso sendo testemunhado pelo gigante gasoso, que felizmente para ele, assiste todo esse espetáculo de uma distância segura. Esse é o exoplaneta PSR B16 2026b, e toda essa dinâmica faz com que ele possua um dos ambientes mais hostis e inimagináveis do universo. Esse exoplaneta demorou mais de uma década para ser descoberto. Anos esses que foram desde especulações pequenas até confirmações mais concretas. Essa história começou em 1987, quando uma equipe de astrônomos britânicos observou o aglomerado globular M4, descoberto em 1746 pelo astrônomo suíço Jean-Philippe de Chezot. Os aglomerados estelares são um dos lugares mais fascinantes do cosmos, e esse não deixa a desejar. Cerca de 40.000 de suas 100.000 estrelas são anãs brancas, indicando que o aglomerado é muito antigo. Uma das características que facilitam o estudo dessa estrutura em especial é sua localização próxima à Terra. Na época da observação em 1987, a distância foi estimada em 5.600 anos-luz, posteriormente corrigida para 6.160 anos-luz. Naquele ano, o aglomerado apresentou descobertas ainda mais interessantes, quando os cientistas identificaram um pulsar e o denominaram PSR B16 2026. Naquela época, foi uma descoberta significativa, já que encontrar pulsares observacionais era raro. Nesse ponto já se acreditava que o sistema era, na verdade, um sistema estelar binário, com uma das estrelas sendo uma anã branca. No entanto, para confirmar a presença da anã branca, os cientistas tiveram que esperar as estrelas completarem meia órbita no seu centro de massa comum, o que basicamente não foi muito rápido. A equipe teve que esperar por 200 dias antes de fazer o anúncio em 1988, confirmando que, de fato, o PSR B16 2026 é um sistema binário com um pulsar e uma anã branca. Mas o que será que há de tão especial nos pulsares? Um pulsar é uma estrela de nêutrons altamente magnética e rotativa que emite feixes de radiação eletromagnética de seus polos. Essa emissão de radiação é detectada quando os feixes cruzam a linha de visão da Terra, resultando em pulsos periódicos de radiação que são observados como flashes de luz. Os pulsares são formados durante o estágio final da evolução de uma estrela massiva. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, como sabemos, elas explodem em uma incrível supernova. Se o núcleo remanescente da estrela após a explosão tiver uma massa superior a cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, ele entra em colapso gravitacional e forma uma estrela de nêutrons. A rotação da estrela de nêutrons pode se acelerar significativamente devido à conservação do momento angular durante o colapso. E essa rotação, juntamente com seu fortíssimo campo magnético, que é milhares de vezes mais forte do que o campo magnético das estrelas típicas, transforma a energia rotacional em energia eletromagnética, criando um pulsar. A emissão de energia pode ser detectada em várias faixas do espectro eletromagnético, incluindo rádio, luz visível, raios X e raios gama. Esses objetos compactos são extremamente estáveis em suas rotações e são conhecidos por manterem períodos de pulso bem regulares ao longo do tempo, os tornando ainda mais valiosos para os astrônomos, pois fornecem uma maneira precisa de medir o tempo e também oferecem uma oportunidade rara de estudar a física extrema, envolvida em ambientes de alta densidade e campos magnéticos intensos. Voltando ao exoplaneta, em 1992, 3 grupos de cientistas de diferentes centros de observação detectaram uma anomalia no sinal do pulsar, indicando que era necessário um terceiro objeto para explicar as alterações Doppler observadas. O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas
quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Um exemplo clássico é a ambulância. Conforme ela se aproxima, o som da sirene vai ficando mais agudo, e conforme ela vai se distanciando, o som vai ficando mais grave, indicando uma distorção nas ondas. Graças ao conhecimento deste efeito, é possível determinar a velocidade de estrelas e galáxias, já que a luz também é um tipo de onda, nesse caso, eletromagnética. Em 1993, as descobertas do ano anterior intrigaram e fascinaram tanto a comunidade científica que 4 estudos científicos sobre a anomalia no sistema binário foram publicados em um ano. Os cientistas apresentaram uma variedade de teorias sobre o terceiro objeto, desde um buraco negro até um planeta semelhante a Saturno. Cada nova teoria provocava mais debates. Levou 10 anos para os cientistas explorarem todas as teorias imagináveis sobre essa anomalia. O ponto final na discussão foi colocado pelo lendário telescópio espacial Hubble em 10 de julho de 2003, quando o astrofísico Dr. Stein Sigurdsson confirmou a existência do exoplaneta em uma coletiva de imprensa da NASA. E foi justamente nessa entrevista que Sigurdsson deu ao planeta o apelido de Matusalém, atraindo a atenção da imprensa em todo o mundo. Algum tempo depois, o planeta se mostrou não apenas antigo, mas sim o mais antigo de todos os exoplanetas conhecidos na época. Todas essas características bizarras nos fazem pensar como será a superfície desse mundo antigo. Certamente, não tem nada em comum com a nossa Terra. Primeiro de tudo, a diferença está no fato de que há 2 sóis. A temperatura superficial do pulsar é 6 vezes a do nosso Sol, atingindo quase 30.000 graus Celsius. Sua massa é 35 vezes a da nossa estrela, mas possui apenas alguns quilômetros de diâmetro. Essa proporção sugere uma densidade de matéria absolutamente monstruosa. Se pudéssemos tirar uma colher de chá desse pulsar, ela pesaria mais de 100 milhões de toneladas na Terra. E para piorar essa dinâmica extrema, o pulsar ainda gira a uma velocidade altíssima, fazendo cerca de 100 rotações por segundo. E durante cada revolução, ele emite um poderoso pulso eletromagnético em direção à Terra. Já a segunda estrela, em comparação com a primeira, parece bem pacífica, sendo uma anã branca com uma massa 1/3 a do Sol. Isso provavelmente é o que sobrou de uma estrela semelhante ao Sol, e daqui a alguns bilhões de anos, nossa estrela terá o mesmo destino. O planeta PSR B162026b foi formado durante o mesmo período que sua estrela, cerca de 12,7 bilhões de anos atrás, tornando-o um dos exoplanetas mais antigos já conhecidos. Em termos de tamanho, ele pode ser comparado a Júpiter, sendo 2,6 vezes mais massivo e 1,18 vezes maior. Ele orbita a anã branca e o pulsar a uma distância considerável de 23 unidades astronômicas, equivalente a 3,4 bilhões de quilômetros, um pouco mais que a distância entre Urano e o Sol. E cada revolução do planeta ao redor das remanescentes estelares leva cerca de 100 anos. Mas como será que esse planeta antigo e sua estrela anã branca pararam na órbita de um pulsar? Quando o planeta se formou, há 12,7 bilhões de anos atrás, o universo era muito jovem, mal completando 1 bilhão de anos. A Via Láctea estava apenas começando a se formar. Sem Terra, sem Lua, nem mesmo o Sol existia. Em um dos primeiros cantos desenvolvidos do universo, uma estrela semelhante ao Sol tinha um planeta semelhante a Júpiter, começando a se formar ao seu redor. Este foi um evento monumental para o universo naquele período distante, pois não havia mais planetas próximos ou distantes. O planeta continuou sua órbita tranquila ao redor de sua estrela hospedeira, até que sua trajetória os levou diretamente ao centro do aglomerado estelar, onde a densidade era tão intensa que as estrelas estavam apenas uma fração de ano-luz de distância uma da outra. Nesse caos estelar, a estrela e seu planeta foram puxados para um sistema binário perigoso,
composto por uma velha estrela de nêutrons e uma anã branca. As forças gravitacionais resultaram em órbitas emaranhadas e imprevisíveis, levando à expulsão da anã branca do sistema. Como resultado, o planeta começou a orbitar em torno de suas duas estrelas restantes, a estrela original e a nova estrela de nêutrons. O novo sistema binário, devido às violentas interações gravitacionais, foi então lançado para fora do núcleo do aglomerado globular, para uma região menos densa. Nessa nova posição, o planeta continuou sua órbita larga em torno da estrela de nêutrons e sua estrela original. Por bilhões de anos, o planeta assistiu silenciosamente à morte lenta de sua estrela-mãe. Eventualmente, a estrela semelhante ao Sol envelheceu e transformou-se em uma gigante vermelha, um destino que aguarda nosso próprio Sol. No entanto, diferente do nosso Sol solitário, a matéria da estrela alimentou a voraz estrela de nêutrons, que girou mais e mais rápido até se tornar um pulsar, girando a uma incrível velocidade de cerca de 100 rotações por segundo. Depois do seu banquete, a estrela de nêutrons deixou para trás apenas uma pequena anã branca brilhante, com um núcleo de hélio. Durante todo esse tempo, esse planeta permaneceu em sua órbita e continua lá até hoje. Agora visitaremos outro mundo, que assim como o PSR B162026b, também possui uma órbita única e bizarra. A uma distância de 1.200 anos-luz da Terra, na constelação de Hércules, existe um planeta curioso, que é 1,5 vezes mais pesado e tem o raio 1,5 vezes maior que o de Júpiter. Esse é o WASP-103b. Este gigante gasoso orbita a estrela WASP-103, uma anã amarela incandescente, com a temperatura em torno de 6.000 graus Celsius e um raio de 1,43 vezes o do Sol. A proximidade entre o planeta e a estrela cria fenômenos extremos. Primeiro, a anã amarela quente aquece o planeta a uma temperatura incrível de 2.200 graus Celsius. Em segundo lugar, ela molda o planeta de uma maneira única. Enquanto a Terra se parece com uma esfera, este não é o caso do WASP-103b. Esse gigante gasoso está mais para um formato de ovo. Esse formato mais alongado é devido à intensa gravidade da estrela, que por conta da proximidade puxa e estica o planeta com uma violência descomunal. O planeta está apenas a 0,02 unidades astronômicas da anã amarela, o que é 19 vezes mais próximo do que Mercúrio está do Sol. Completando uma órbita em menos de 22 horas, esse exoplaneta celebra o Ano Novo todos os dias. No entanto, o WASP-103b não tem muito o que comemorar. A proximidade com a estrela hospedeira teoricamente seria fatal, pois a órbita do planeta gradualmente diminuiria até ser absorvido completamente pela anã amarela. Ao que tudo indica, o destino desse planeta está selado. Mas há uma esperança. Modelos astronômicos sugerem que o WASP-103b está lentamente se afastando da estrela. Isso normalmente não ocorre com planetas próximos de suas estrelas, mas o WASP-103b tem ajuda. Uma hipótese intrigante sugere a presença de uma estrela companheira nas proximidades, cuja gravidade ajuda a manter o planeta afastado da estrela faminta. Essa estrela ainda não foi detectada e a hipótese se baseia apenas em sua influência gravitacional. Para confirmar essa ideia, astrônomos estão planejando observações mais detalhadas do trânsito de WASP-103b, utilizando telescópios como CHEOPS, que inclusive foi o responsável por detectar o planeta, e o James Webb. Com essas maravilhas da engenharia, eles esperam finalmente desvendar esse mistério. Mas esse planeta distante e improvável está longe de ser o único no universo. Temos como exemplo o próximo planeta no nosso tour espacial, um mundo sinistro que não deveria existir. Esse é PSR B1257 mais 12c, localizado a cerca de 2.300 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. Ele possui dois planetas vizinhos,
cada um deles 4 vezes mais massivos que a Terra. Esse exoplaneta orbita a estrela primária PSR 1257-12, que também é um pulsar, a uma distância de 0,36 unidades astronômicas, com um período orbital de aproximadamente 66 dias. Esse mundo estranho foi um dos primeiros planetas detectados fora do Sistema Solar, em 1992. Alguns anos após a descoberta, tivemos um grande aumento na taxa de detecção de exoplanetas. Foi aí que alguns astrônomos começaram a notar que esse exoplaneta possuía algumas características diferentes. Começava aí uma busca para tentar desvendar o segredo desse mundo estranho. E não é que pouco tempo depois eles conseguiram. O grande segredo que esse exoplaneta escondia não é nenhuma coisa absurda, como ser feito de alguma matéria exótica misteriosa, por exemplo. Ele é apenas um pequeno pedaço do que sobrou após a explosão de uma supernova. Após essa explosão violenta, corpos celestes próximos se transformam em detritos espaciais, que após alguns bilhões de anos se aglutinam novamente, dando origem a planetas de segunda geração, e é exatamente o que ocorreu com 12C. Embora seja menor que a Terra, ele é 4 vezes mais pesado que o nosso planeta. E, incrivelmente, os astrônomos teorizam que esse mundo pode ter uma superfície rochosa. No entanto, as semelhanças com a Terra param por aí, pois esse planeta é bem diferente da nossa casa, sendo um mundo completamente hostil para as formas de vida que conhecemos. O pulsar emite feixes mortais de radiação eletromagnética, bombardeando o planeta e o tornando inadequado para a vida, assim como o próximo exoplaneta da nossa lista. Esse HD 80606b, esse exoplaneta está na constelação da Ursa Maior, a 190 anos-luz da Terra. Se pudéssemos pousar lá, seríamos engolidos por um furacão muito mais forte do que as famosas tempestades de Júpiter. Essas tempestades severas são causadas pela órbita única do exoplaneta. Ele é um gigante gasoso assim como Júpiter, mas 4 vezes maior. Esse mundo hostil possui uma órbita alongada semelhante a um cometa. Um ano nesse lugar dura 111 dias terrestres, e a distância máxima da órbita para a estrela é de 125 milhões de quilômetros, enquanto a mínima é de 4,5 milhões de quilômetros. Isso significa que o planeta chega 13 vezes mais perto da estrela do que Mercúrio chega do Sol. A estrela que esse exoplaneta orbita é HD 80606, uma anã amarela como a nossa estrela, e com uma temperatura superior a 5.700 graus Celsius, e que mesmo na distância máxima aquece o planeta a uma temperatura de 527 graus Celsius. Já em sua órbita mais próxima, a temperatura do gigante gasoso atinge incríveis 1.227 graus Celsius. A força gravitacional da estrela brinca com o planeta como se fosse um ioiô. As mudanças drásticas de temperatura e a alta velocidade de rotação geram furacões que se movem dos hemisférios quentes para os frios. Nesses lugares, segundo algumas hipóteses, a velocidade dos ventos pode chegar a 4 km por segundo. Para comparação, a velocidade do som é de 0,3 km por segundo. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, temos como exemplo Júpiter, onde mora algumas das tempestades mais violentas do Sistema Solar. Mas mesmo lá, a velocidade do vento não passa de 0,5 km por segundo. Quando o exoplaneta se afasta de sua estrela, os ventos diminuem e a temperatura cai. No entanto, ele ainda permanece um dos exoplanetas mais quentes do universo. A cada ano que passa, a taxa de exoplanetas descobertos só cresce. Alguns desses mundos são muito parecidos com os que conhecemos, enquanto outros são completamente diferentes. Alguns são gigantes gasosos, como Júpiter, e outros podem ser rochosos, como a Terra. Alguns, como vimos, são superquentes porque estão bem próximos de suas estrelas, e outros estão tão longe que são congelantes. O mais incrível
é que cada exoplaneta conta uma história única, e cada nova descoberta nos faz entender melhor a vastidão e a diversidade do universo. Há tantos planetas, estrelas e galáxias que a vastidão do espaço é simplesmente impressionante. Cada ponto de luz no céu noturno pode esconder um sistema planetário interessante, e isso nos lembra de quão incrível e diversificado é o cosmos. Em nossa busca por exoplanetas, encontramos uma variedade de mundos que desafiam nossa compreensão. Alguns são gigantes gasosos, como Júpiter, com atmosferas densas e tempestuosas. Outros são pequenos e rochosos, como Mercúrio ou Marte, com superfícies áridas e crateras marcadas por impactos cósmicos. Alguns exoplanetas orbitam estrelas anãs vermelhas, onde a luz e o calor são escassos, enquanto outros estão tão próximos de suas estrelas que suas superfícies são derretidas por temperaturas extremas. Raramente encontramos algum planeta que se pareça, pelos menos em algum aspecto, com a nossa Terra. Mas quando isso ocorre, as notícias correm a uma velocidade inacreditável. No entanto, é importante lembrar que a descoberta de um exoplaneta semelhante à Terra não significa necessariamente que ele seja habitável. Muitos fatores, como a composição atmosférica, a temperatura e a presença de água líquida, são necessários para sustentar a vida como a conhecemos. Além disso, a distância entre o exoplaneta e sua estrela hospedeira também desempenha um papel crucial na habitabilidade. Essa é a famosa zona habitável. A complexidade dos exoplanetas é um lembrete de que a Terra é um lugar especial e único. Nossa atmosfera, temperatura, pressão e composição química são todos delicadamente equilibrados para sustentar a vida como a conhecemos. Encontrar um planeta que se assemelhe à Terra em todos esses aspectos é uma tarefa monumental. E até o momento, já encontramos alguns candidatos promissores. O primeiro mundo que vamos visitar foi um divisor de águas na pesquisa dos exoplanetas. Pela primeira vez, a humanidade descobria um mundo distante que, com base em diversos sinais, poderia sustentar a vida. A mídia mundial explodiu com manchetes chamativas sobre a descoberta de uma segunda Terra. Mas o que exatamente foi essa incrível descoberta? O planeta Kepler-22b foi detectado pelo telescópio espacial Kepler, usando o método de trânsito. Como já vimos algumas vezes aqui no canal, este é um dos métodos mais acessíveis e confiáveis para detectar exoplanetas. O princípio é simples. Basicamente, identificar quedas regulares no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente da mesma. Mas essa queda no brilho pode ser por várias razões. Então, foram necessários pelo menos 3 eventos de escurecimento estelar em intervalos regulares para confirmar a existência do planeta. Finalmente foi provado, e a equipe de pesquisa anunciou a descoberta do exoplaneta em 5 de dezembro de 2011. O método de trânsito, juntamente com os dados sobre a estrela Kepler-22, forneceu informações suficientes para obter uma ideia geral de como esse mundo misterioso parece. O sistema estelar está a 620 anos-luz de distância da Terra, e a estrela é muito parecida com o nosso Sol. Apenas um pouco mais jovem, 3% menor, 2% menos massiva e um pouco mais fraca em luminosidade. A cerca de 127,5 milhões de quilômetros, o planeta Kepler-22b está mais próximo de sua estrela-mãe do que a Terra está do Sol, se encontrando assim na zona habitável. Claro, estar na zona habitável é ótimo, mas não é suficiente. Outros fatores também influenciam para afirmar se um planeta é adequado ou não para o surgimento e manutenção da vida. E atualmente, temos poucos dados sobre isso.
O raio do planeta é cerca de 2,4 vezes o da Terra. Quanto à massa, existem apenas estimativas aproximadas. Se baseando nas observações, alguns cálculos bem grosseiros foram realizados, determinando uma massa de, no máximo, 9,1 massas terrestres. A composição química do planeta é praticamente desconhecida, já que o telescópio Kepler não possui o equipamento apropriado para análise. Podemos apenas especular sobre a composição da atmosfera com base em evidências indiretas. Essas evidências nos permitem classificar o planeta na categoria dos tipo Netuno, que combinam características de gigantes gasosos e planetas rochosos. Alguns modelos sugerem também uma rotação lateral do planeta, com cada polo voltado para a estrela durante metade de seu período orbital, de 290 dias. Isso poderia contribuir ainda mais para um clima ameno, já que a energia estelar se nivelaria ao longo do tempo. Somando todos os dados disponíveis, conseguimos argumentar que Kepler-22b pode hipoteticamente se revelar um planeta oceânico com uma temperatura confortável e todas as condições necessárias para sustentar a vida orgânica. No entanto, esse mundo seria hostil para um ser humano, em especial por conta da poderosa gravidade. Outra descoberta do telescópio espacial Kepler, que roubou a cena na comunidade científica, é o exoplaneta Kepler 438b. Ele foi descoberto perto de uma anã vermelha na constelação de Lira, também usando o método de trânsito, em 6 de janeiro de 2015. O sistema estelar está quase a 473 anos-luz de distância da Terra. O que torna este planeta único é que, ao contrário de Kepler-22b, ele é muito mais parecido com a Terra. Seu raio é cerca de 1,12 vezes o do nosso planeta, e a inclinação do eixo é quase 90 graus. Já o período orbital, por outro lado, é significativamente diferente, já que leva apenas 35 dias para o planeta dar uma volta completa ao redor de sua estrela. A massa é desconhecida pela mesma razão do qual sabemos pouco sobre a massa de Kepler-22b. No entanto, há algumas evidências indiretas que apontam para a presença de uma superfície rochosa. Mas um dos parâmetros mais importantes do planeta é também estar localizado na zona habitável. A estrela-mãe tem metade do tamanho do nosso Sol, metade da massa, e é bem menos luminosa. Mas Kepler 438b está muito mais perto da estrela, o que, como vimos, é sugerido por um curto período orbital, que é 10 vezes menor do que na Terra. A relação entre a luminosidade da estrela e a distância indica que o planeta recebe energia suficiente para potencialmente manter água líquida. Esses dados foram o suficiente para os pesquisadores atribuírem a este planeta um alto índice de similaridade com a Terra, chegando a 0,88, de acordo com a classificação ESI. O ESI, ou Índice de Similaridade com a Terra, como o nome sugere, é uma escala para comparar fisicamente outros planetas com o nosso. A escala está entre 0, que seria sem semelhança com a Terra, e 1 sendo semelhante à Terra. Planetas com um ESI entre 0,8 e 1,0 têm maior probabilidade de serem semelhantes à Terra. No entanto, é preciso ressaltar que os planetas rochosos obtêm um índice ESI bastante alto por padrão, independentemente de sua localização em relação à zona habitável. Por exemplo, Marte tem um índice de 0,70 e Mercúrio, que é completamente inadequado para a vida, tem um índice de 0,60. Por outro lado, Kepler 438b tem o mesmo alto índice de 0,88 em outro padrão de classificação, o SPH, ou habitabilidade primária padrão. Marte, por exemplo, é sem esperança nesse aspecto, com um índice 0. O índice SPH é uma medida climatológica da habitabilidade de um planeta com base em dados previstos ou hipotéticos sobre a atmosfera, temperatura e umidade. De fato, com tais parâmetros, poderia muito bem ser aquele gêmeo da Terra tão procurado por todos os amantes do espaço. No entanto,
Pesquisas adicionais e análise dos dados obtidos pelo telescópio Kepler levaram os cientistas a duvidar das conclusões exageradas sobre a habitabilidade do planeta. O astrofísico David Armstrong e seus colegas da Universidade de Warwick, no Reino Unido, descobriram que Kepler 438b está regularmente exposto a fluxos poderosos de radiação, capazes de privar o planeta de sua atmosfera e criar condições sombrias para qualquer organismo vivo. O fato é que sua estrela-mãe é muito ativa e emitiu uma quantidade alta de explosões de energia que são muito mais intensas do que as mais fortes explosões solares. No entanto, não são as explosões que afetam diretamente a atmosfera, mas as ejeções de massa coronal. Estas são ejeções maciças de gás ionizado e radiação eletromagnética da coroa estelar que perturbam significativamente o campo magnético da estrela. Armstrong acredita que se o exoplaneta tiver um campo magnético parecido com o da Terra, poderá ser parcialmente protegido da atividade prejudicial da estrela. Isso aumentaria consideravelmente as chances do planeta se tornar um berço para a vida. Mas esses dados ainda não estão ao alcance da ciência de hoje. No entanto, quem sabe daqui a alguns anos consigamos saber de fato o que está acontecendo nesse sistema interessante. O próximo planeta da nossa lista é Gliese 832c. A descoberta desse mundo promissor também foi um evento marcante, pois estamos a apenas 16 anos-luz de distância da sua estrela-mãe, o que, em termos espaciais, é muito próximo. Para colocar isso em perspectiva, o sistema estelar mais próximo da Terra, Alpha Centauri, está a 4 anos-luz do nosso planeta. Gliese 832c foi descoberto em 2014 por uma equipe de astrônomos liderada por Robert A. Wittenmeyer. Com base nos dados, a equipe de pesquisa na época fez a ousada estimativa de que o exoplaneta era o novo melhor candidato para um mundo habitável. De fato, os parâmetros do planeta se mostraram bem promissores. Não só está na zona habitável, mas calcula-se que a quantidade de energia que recebe de sua estrela é aproximadamente a que a Terra recebe do Sol. O planeta tem um índice de similaridade com a Terra de 0,81. E assim como Kepler 438b está entre os planetas extrasolares com maior índice de similaridade com o nosso planeta, o que o torna o mais novo e mais próximo dos exoplanetas semelhantes à Terra. A estrela desse sistema é uma anã vermelha bastante fraca, mas o planeta orbita ela bem de perto, levando apenas 36 dias para completar uma órbita. Graças a métodos de observação mais avançados, foi possível estabelecer sua massa aproximada, que se mostrou bem impressionante, cerca de 5,4 massas terrestres, e a temperatura média, apesar de ainda ser motivo de discussão, é estimada em menos 20 graus Celsius. Apesar da localização favorável, a habitabilidade de Gliese 832c ainda é uma incógnita. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos utilizar as duas hipóteses mais aceitas sobre o exoplaneta. A primeira aponta que o planeta pode ter uma atmosfera muito densa devido à grande massa, o que cria condições para um poderoso efeito estufa, semelhante ao que observamos em Vênus, aumentando muito a temperatura e reduzindo drasticamente as chances de o planeta suportar a vida. A outra hipótese sugere que o exoplaneta pode ter uma atmosfera muito mais amigável. Mas ainda nessa hipótese, que é a mais positiva, temos outro problema. Existe uma grande chance do exoplaneta estar bloqueado pela força de maré, o que significa que um hemisfério está quente, já que fica eternamente voltado para a estrela, enquanto o lado oposto está envolto em uma escuridão eterna. Mas como eu disse, essa é a hipótese positiva. E mesmo nesse caso, o planeta provavelmente tem uma faixa de vida entre esses dois extremos, uma área onde a temperatura média é em torno de 0 graus Celsius. E se o planeta tiver uma atmosfera pouco densa, essa zona habitável provavelmente se estende muito além em direção ao lado escuro do planeta.
mas a posição estável do bloqueio de maré, somada a uma atmosfera, causaria outro efeito interessante. A drástica diferença de temperatura entre o lado escuro e claro do planeta formaria fluxos constantes de circulação atmosférica. Podemos citar como um exemplo indireto as correntes planetárias nos oceanos da Terra, como a corrente do Golfo. Essa é uma corrente marítima potente, rápida e quente do Oceano Atlântico, que tem origem no Golfo do México, escapa pelo Estreito da Flórida e segue a costa leste dos Estados Unidos, se estendendo até a Europa. Essa corrente que torna os países do oeste europeu, como Noruega, Irlanda e Inglaterra, mais quentes do que eles seriam. Se não fosse a corrente marítima, essa região seria um deserto de gelo como a Groenlândia. Algo semelhante poderia estar acontecendo na atmosfera de Gliese 832c, causando uma troca de ventos constante e expandindo significativamente a zona habitável no exoplaneta. Será necessário coletar mais dados sobre esse mundo para saber o que realmente está acontecendo por lá. Mas o fato é que esse é um dos planetas descobertos além do nosso sistema que mais se assemelha com a nossa Terra. Agora seguiremos para Gliese 436b, que, diferente dos 3 últimos planetas que vimos, não se parece em nada com a Terra. Esse é um misterioso exoplaneta do tamanho de Netuno, que está liberando uma enorme nuvem de hidrogênio. Essa estrutura gigante, semelhante à cauda de um cometa, tem cerca de 50 vezes o tamanho da sua estrela-mãe. Isso ocorre porque a forte radiação estelar faz com que o hidrogênio presente na atmosfera evapore. Um fenômeno como esse, e nessa escala, nunca foi observado antes ao redor de outro planeta. Mas parece que esse mundo nem sempre orbitou sua estrela tão de perto. As observações indicam que, originalmente, o planeta se formou como um gigante gasoso e estava muito mais longe da estrela hospedeira no passado. Que à medida que Gliese 436b se aproximou de sua estrela, a camada mais alta de hidrogênio do planeta começou a evaporar. E aqui está o culpado. No centro desse sistema existe uma anã vermelha fraca do tipo M, chamada Gliese 436. Os modelos estelares sugerem uma massa e um tamanho estimados em cerca de 43% os do Sol. O mesmo modelo prevê que a atmosfera externa tem uma temperatura de 3.200 graus Celsius, o que dá à estrela uma tonalidade laranja avermelhada de uma estrela do tipo M. Estrelas pequenas como esta geram energia a uma taxa baixa, o que lhe confere apenas 2,5% da luminosidade do Sol. Já o planeta tem uma massa de 22,1 vezes a da Terra e leva 2,6 dias para orbitar sua estrela, que está a 0,029 unidades astronômicas de distância do exoplaneta. Toda essa dinâmica faz com que o planeta possua uma forma de água completamente bizarra. Mas calma, já vamos chegar nessa parte. Gliese 436b foi descoberto em agosto de 2004 pelos astrônomos Paul Butler e Geoffrey Marcy, usando o método de velocidade radial, que consiste basicamente em medir a oscilação que um planeta em órbita causa na sua estrela. Os puxões gravitacionais produzidos pelo planeta fazem com que a luz emitida pela estrela sofra uma pequena variação devido ao efeito Doppler. Meio ano depois, em 11 de janeiro de 2005, o planeta foi visto cruzando o disco orbital da sua estrela, mas naquela época, esse evento não ganhou muita atenção. Diferente de 2007, quando Michael Gillon e sua equipe, da Universidade de Genebra, na Suíça, observaram um trânsito completo do exoplaneta. As observações permitiram que os cientistas calculassem a massa e o raio exatos de Gliese 436b, que são quase equivalentes aos de Netuno. O raio do exoplaneta é aproximadamente 37% o de Júpiter e a massa, como vimos, é 22,1 vezes a da Terra. Mas Gliese 436b se destaca não apenas por sua massa e raio. A atmosfera do exoplaneta
também é incrivelmente única e cheia de mistérios. Estudar esse exoplaneta pode ajudar os cientistas a entender melhor a atmosfera de planetas rochosos no futuro. Isso porque esse mundo se mostrou mais surpreendente do que se imaginava. Segundo os modelos padrão de atmosfera planetária, qualquer mundo com a mistura usual de hidrogênio, carbono e oxigênio e com uma temperatura de até 1000 kelvins deve ser rico em metano e pobre em monóxido de carbono. Mas Gliese 436b contraria todos esses modelos. Utilizando o telescópio espacial Spitzer, os astrônomos analisaram a composição atmosférica desse exoplaneta e, para surpresa de todos, esse mundo é completamente livre de metano. Como vimos, isso contraria os modelos atmosféricos padrões. O exoplaneta tem uma temperatura de cerca de 712 kelvins, o que daria 432 graus. Convertendo para Celsius, então era esperado que ele tivesse metano, mas as observações do Spitzer provaram que esse não é o caso. Pesquisas adicionais revelaram um desequilíbrio termoquímico na atmosfera. Posteriormente, foi descoberto que o conteúdo de metano na atmosfera diurna do exoplaneta era cerca de 7.000 vezes menor do que os valores esperados, e que era surpreendentemente rico em outra molécula, monóxido de carbono. E aqui está o segundo mistério. Não deveria haver tanto monóxido de carbono, já que seu volume diminui quando a temperatura sobe acima de um certo limite. Os cientistas acham que a baixa quantidade de metano e a alta quantidade de monóxido de carbono pode ser causado pela mistura vertical ou pela transferência rápida de monóxido de carbono para camadas mais altas da atmosfera, onde não pode ser convertido em metano tão rapidamente. Outra possibilidade é que a temperatura do planeta faça com que o metano seja convertido em outros compostos. A natureza desse fenômeno incrível ainda não foi totalmente compreendida, assim como o mistério do metano desaparecido. Isso ainda deixa os astrônomos com a pulga atrás da orelha até hoje. Outra característica curiosa de Gliese 436b é sua enorme massa. Logo nas primeiras observações, os cientistas perceberam que o planeta era muito pequeno para ser composto principalmente de gás hidrogênio, como Júpiter, mas ao mesmo tempo não era compacto o suficiente para ser um mundo rochoso. Eles concluíram então que esse mundo poderia ter em sua composição uma forma incomum de gelo, nesse caso gelo quente, já que a água aqui não é solidificada por baixas temperaturas, mas sim sob pressões altíssimas. Os cientistas afirmam que a água se transformou nesse gelo exótico, devido à forte gravidade e à enorme pressão atmosférica no interior do planeta, que esmaga e comprime o vapor d'água vindo da atmosfera até ele se solidificar. Algo semelhante acontece com o carbono em alguns planetas do nosso sistema solar, como Urano e Netuno. Mas nesse caso, o carbono é comprimido até se tornar diamante. Quais segredos mais esse mundo fascinante esconde de nós? Quem sabe um dia consigamos decifrá-los. A busca por exoplanetas, em especial os semelhantes à Terra, é uma jornada que nos leva a explorar os limites de nossa compreensão do universo. Cada novo exoplaneta descoberto nos lembra da vastidão e diversidade do cosmos e da incrível variedade de mundos que podem existir além de nossa própria galáxia. Enquanto continuamos a explorar o universo, podemos apenas imaginar as maravilhas que ainda não foram descobertas. Na vastidão do universo, nossa busca por vida em exoplanetas é uma jornada repleta de desafios e descobertas inimagináveis. Cada mundo descoberto representa uma oportunidade única de desvendar os mistérios da existência além das fronteiras da Terra.
Cada avanço tecnológico, cada telescópio aprimorado, representa um passo em direção à descoberta de mundos distantes, repletos de possibilidades e potenciais além de nossa imaginação. Graças às inovações tecnológicas implantadas nos telescópios de última geração, encontramos alguns planetas raros, com potencial de suportar a vida. Um desses mundos é TOI 733b, um exoplaneta que orbita uma estrela ligeiramente menor que o Sol em um período surpreendentemente curto de apenas 4,9 dias. Com o dobro do tamanho da Terra, esse planeta pode ser inteiramente coberto por um oceano. Isso significa que algo fascinante está acontecendo nesse lugar. Outro potencial mundo oceânico além de TOI 733b é K218b, um exoplaneta distante que possivelmente, além de possuir um vasto oceano em sua superfície, também possui uma molécula surpreendente em sua atmosfera que pode mudar tudo o que sabemos sobre exoplanetas e sinais de bioassinaturas em suas atmosferas. Mas como será que os astrônomos descobriram esses planetas distantes? Que pistas indicam a possibilidade de um oceano em suas superfícies? E por fim, por que a descoberta destes exoplanetas é tão crucial para a astronomia? Desde a primeira detecção de um exoplaneta, na década de 90, a exploração do cosmos tem sido incansável. Encontramos uma variedade impressionante de exoplanetas, que vão desde mundos rochosos semelhantes à Terra em tamanho, até gigantes gasosos massivos maiores que Júpiter. No entanto, há uma lacuna perceptível entre essas categorias. Exoplanetas com raios entre 1,5 e 2 vezes o da Terra são surpreendentemente escassos. Segundo o que sabemos sobre o surgimento da vida, seriam justamente esses os planetas ideais para o estabelecimento de seres vivos. Mas por que será que poucos mundos com essas características foram descobertos? Os cientistas têm apresentado várias teorias para explicar essa escassez. Uma possibilidade sugere que muitos Netunos, exoplanetas que são maiores do que as chamadas superterras, mas menores que os gigantes gasosos, estranhamente encolhem gradualmente ao longo do tempo, tornando-se planetas terrestres semelhantes em tamanho à Terra. No entanto, o processo pelo qual esse encolhimento ocorre continua sendo um quebra-cabeça sem solução. É aqui que a descoberta de TOI 733b se torna excepcionalmente valiosa, pois oferece uma oportunidade para desvendar este mistério. TOI 733b é um exoplaneta que está a cerca de 245 anos-luz da Terra, localizado no nosso hemisfério celestial sul. Ele orbita TOI 733, uma estrela amarela do tipo G, que contém quase 96% da massa solar. O planeta foi localizado inicialmente nos dados coletados pelo TESS, o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. Como o nome sugere, o telescópio usa o famoso método de trânsito para procurar e detectar exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela hospedeira, causa uma pequena queda no brilho. Ao analisar essas flutuações na luz estelar, é possível detectar a presença de um planeta. A maioria dos exoplanetas encontrados até hoje foram confirmados com o método de trânsito. Esse método também pode revelar alguns dos parâmetros físicos cruciais do planeta. Por exemplo, ao observar o período em que ocorre a queda na luz estelar, pode-se calcular o período orbital do planeta e, consequentemente, a distância de sua estrela. TOI 733b tem um período orbital de 4,9 dias, o que significa que ele orbita sua estrela bem de perto. Nessa proximidade, os fótons de alta energia da estrela podem ionizar a atmosfera planetária e, eventualmente, dispersá-la. Esse fenômeno é conhecido como fotoevaporação e é uma das possíveis explicações de por que muitos exoplanetas do tamanho de Netuno podem encolher. O raio de TOI 733b foi determinado pela quantidade de luz estelar bloqueada pelo exoplaneta em trânsito
medindo cerca de 1,99 vezes o raio da Terra, o que o coloca na categoria dos exoplanetas raros. O próximo passo foi calcular a massa do planeta. Para isso, os astrônomos usaram o espectrógrafo HARPS. O HARPS é um espectrógrafo de alta precisão instalado no telescópio ESO, que fica no Chile. Ele mede a velocidade radial da estrela para caçar exoplanetas. A análise espectral revela a força da interação gravitacional entre os dois corpos celestes e também, indiretamente, a massa do planeta. A massa planetária de TOI 733b foi fixada em 5,72 massas terrestres. Esses dados nos permitem calcular a densidade do planeta, que fica em 3,98 gramas por centímetro cúbico, ligeiramente superior à de Marte e inferior à da Terra. A descoberta preparou o terreno para algumas possibilidades fascinantes sobre a composição do planeta, com base principalmente em sua densidade. Segundo as observações, uma hipótese sugere que o exoplaneta poderia ter, no passado, uma atmosfera de hidrogênio e hélio, semelhante à de Netuno, mas ao longo do tempo a fotoevaporação pode tê-la removido. No entanto, o detalhe mais interessante é a possibilidade de uma atmosfera remanescente formada por vapor d'água, que seria muito mais resistente à evaporação, o que significaria que o planeta manteve uma quantidade significativa de sua massa atmosférica, resultando em um mundo oceânico. Determinar se TOI 733b possui uma atmosfera secundária ou se é um planeta oceânico ainda é um desafio significativo. Uma análise detalhada da atmosfera do planeta é necessária para uma resposta definitiva. Atualmente, o método mais confiável para tal análise envolve a comparação da luz estelar que passou pela atmosfera e, com base na espectrografia, determinar com mais assertividade os elementos presentes na atmosfera do planeta. Mas TOI 733b não está na lista dos próximos planetas a serem analisados pelo James Webb. Isso porque existem alguns mundos mais promissores na frente. Então, teremos que esperar pela próxima geração de telescópios para descobrir os segredos atmosféricos desse mundo incrível. Exoplanetas que possuem raio e massa semelhantes ao TOI 733b poderiam ter as chaves para decifrar os mistérios de por que alguns exoplanetas parecem estar diminuindo de tamanho. Este exoplaneta, em particular, é uma excelente oportunidade para tais estudos, representando uma pequena, mas potencialmente vital, peça do quebra-cabeça da ciência planetária. Outra peça importante desse quebra-cabeça pode ser K218b. Esse sim, recentemente foi estudado pelo telescópio espacial James Webb, e assim como o TOI 733b, também pode nos trazer respostas importantes sobre a dinâmica dos exoplanetas. Esse é K218b, um exoplaneta distante e um achado na pesquisa astrobiológica. Isso porque o James Webb descobriu algo incomum em sua atmosfera, algo que pode potencialmente sinalizar a existência de vida. Vapor d'água, metano e até o raro dimetilsulfeto. Essas não são apenas moléculas aleatórias e podem ser os bioindicadores que procuramos, pistas de que a vida, pelo menos microbiana, existe além da Terra. Uma das características mais inovadoras do James Webb é seu escudo de calor. Mas esse não é um guarda-sol comum. É uma genialidade da engenharia do tamanho de uma quadra de tênis, que bloqueia o calor do Sol, da Terra e da Lua. Por que isso é importante? Porque permite que o telescópio esfrie a temperaturas incrivelmente baixas, aumentando sua sensibilidade aos fracos sinais infravermelhos emitidos por corpos celestes distantes. As observações infravermelhas são cruciais para estudar exoplanetas como K218b. Ao contrário da luz visível, que pode ser absorvida ou dispersada pela poeira espacial,
as ondas infravermelhas podem atravessar esses obstáculos, nos proporcionando imagens mais claras e detalhadas. E foi graças a essas ferramentas do James Webb que se tornou possível o estudo mais aprofundado de K218b, outro promissor exoplaneta localizado na zona habitável de sua estrela. Mas o que será que diferencia esse planeta de outros com órbitas semelhantes? K218b não é apenas mais um planeta rochoso. É o que os cientistas chamam de Hycean. Esses são mundos oceânicos, caracterizados por uma atmosfera rica em hidrogênio e, como o nome sugere, uma superfície coberta por um oceano de água. Esses planetas representam uma nova fronteira em nossa busca por vida extraterrestre. Eles oferecem condições que podem ser semelhantes às encontradas em torno de fontes hidrotermais na Terra, conhecidas por suportar ecossistemas diversos. Observações recentes feitas pelo James Webb revelaram detalhes intrigantes sobre a atmosfera de K218b, desde vapor d'água até metano e até possíveis vestígios de dimetilsulfeto. A atmosfera deste mundo distante é um coquetel de elementos e compostos que poderiam sustentar a vida, ou pelo menos a vida em uma forma que ainda não conhecemos. Será que este mundo aquático, com sua composição atmosférica única, poderia ser a chave para desvendar os mistérios da vida extraterrestre? E o que suas condições singulares podem significar para o futuro da astrobiologia? Quando nos aventuramos no campo da exploração de exoplanetas, um dos aspectos mais importantes e desafiadores é o estudo de atmosferas alienígenas. K218b, com sua excelente localização na zona habitável e composição atmosférica intrigante, oferece uma boa oportunidade de pesquisa. Enquanto a atmosfera da Terra é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e impurezas gasosas, K218b tem uma composição bem diferente. Nesse planeta, a atmosfera é dominada por hidrogênio, com vestígios de vapor d'água, metano e talvez até dimetilsulfeto. E esse último é um dos aspectos mais interessantes no estudo da atmosfera desse mundo incrível. Dimetilsulfeto, ou DMS, um composto que na Terra é frequentemente produzido por fitoplânctons marinhos e serve como uma potencial bioassinatura. É um composto que, quando oxidado na atmosfera, pode levar à formação de nuvens. Sua presença na atmosfera de exoplanetas, como K218b, pode ser um ponto de virada na busca por vida extraterrestre. A detecção potencial de DMS por lá ainda está sendo testada. O espectrógrafo de infravermelho médio do James Webb é capaz de detectar essas moléculas complexas, mas a confirmação de sua presença requer uma análise cuidadosa. Como você deve imaginar, estudar a atmosfera de um exoplaneta a mais de 100 anos-luz de distância não é uma tarefa fácil. Como já vimos, envolve uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a luz de uma estrela à medida que ela passa pela atmosfera do planeta. Diferentes moléculas absorvem luz de comprimentos de onda específicos, criando uma impressão digital única que pode ser decifrada para determinar a composição química da atmosfera. As capacidades infravermelhas do James Webb desempenharam um papel importante nessas descobertas. O espectrógrafo de infravermelho médio proporciona uma área estendida de comprimentos de onda, o que permite detectar uma variedade de moléculas que anteriormente eram elusivas e poderiam até passar despercebidas. A presença de metano e a ausência de amônia na atmosfera de K218b levaram pesquisadores a especular sobre os tipos de vida que podem existir lá. Na Terra, o metano é frequentemente produzido por processos biológicos, e sua presença no exoplaneta abre a possibilidade para formas de vida que prosperem em um ambiente rico em hidrogênio. Além disso, a composição da atmosfera de K218b sugere a presença de um oceano superficial, o que abre questões sobre as interações entre atmosfera e oceano e como essas dinâmicas podem afetar a habitabilidade geral do planeta. Então,
Poderia sua atmosfera ser a chave para uma nova compreensão da habitabilidade e da vida além da Terra? Quando pensamos em vida, muitas vezes imaginamos ambientes semelhantes à Terra. Mas, na verdade, até mesmo aqui na Terra, a vida existe em ambientes inesperados. Observar organismos que prosperam em ambientes extremos abre novas possibilidades para o estudo da vida além da Terra. Profundamente nos nossos oceanos, as fontes hidrotermais expelem água rica em minerais, criando um ambiente desprovido de luz solar, mas repleto de vida. Extremófilos, que são organismos capazes de viver em ambientes extremos, prosperam lá, desafiando nossa compreensão tradicional do que a vida precisa para se estabelecer. A atmosfera rica em hidrogênio de K218b oferece condições únicas para possíveis formas de vida. Existem alguns micro-organismos aqui na Terra, chamados de metanogênicos, que são capazes de produzir metano em um ambiente livre de oxigênio. Se o metano na atmosfera de K218b é produzido biologicamente, podemos estar diante de um mundo onde extremófilos prosperem. O estudo desses seres vivos amplia as condições em que a vida pode existir. A diversidade da vida aqui na Terra nos obriga a reconsiderar os limites ecológicos de uma possível forma de vida extraterrestre. A potencial existência de um oceano subterrâneo e uma atmosfera rica em hidrogênio torna K218b um alvo atraente para o estudo de extremófilos no ambiente de alguns exoplanetas. Talvez este mundo distante tenha sua própria versão de vida extrema, completamente adaptada a tais condições. A busca por vida extraterrestre não depende de uma única molécula ou observação. Os cientistas procuram uma combinação de bioassinaturas para criar evidências convincentes da existência de vida. Poderia o dimetilsulfeto ser parte de um quebra-cabeça maior envolvendo outras bioassinaturas como metano e vapor d'água? O debate provavelmente continuará, até que dados adicionais sejam coletados. À medida que a tecnologia avança, futuras missões com instrumentos ainda mais sensíveis podem fornecer a confirmação necessária para classificar o DMS como uma verdadeira bioassinatura. Os telescópios TESS e James Webb revolucionaram nossa compreensão de exoplanetas com K218b e TOI 733b. Mas esse é apenas um passo em uma longa jornada de exploração espacial. O que será que está além desta missão monumental e como as futuras tecnologias continuarão a expandir nosso horizonte cósmico? O que será que a próxima década revelará em nossa busca para entender o cosmos? Confirmaremos a existência de vida extraterrestre ou descobriremos novas questões, ainda mais complexas que desafiam nossa compreensão do universo? Só o tempo dirá. Quando olhamos para esses mundos impossíveis, fica claro que o universo não se contenta com respostas simples. Ele cria planetas que evaporam, que são esticados pela gravidade, que orbitam estrelas mortas ou vivem sob céus eternamente incendiados. Cada um deles parece existir para nos lembrar de que a realidade cósmica é muito mais ampla e muito mais estranha do que a nossa imaginação costuma permitir. Ao mesmo tempo, esses mundos extremos também lançam luz sobre algo profundamente familiar. Quanto mais estudamos planetas distantes, mais entendemos o quão raro e delicado é o equilíbrio que sustenta a vida aqui na Terra. Nosso planeta não é apenas comum, ele é precioso. Um pequeno refúgio em meio a um oceano de extremos. Mas essa jornada não é apenas sobre perigo, caos ou climas impossíveis. É também sobre descoberta. Cada exoplaneta encontrado representa um passo a mais na compreensão de como sistemas planetários nascem, evoluem e, às vezes, sobrevivem contra todas as probabilidades. Mundos que hoje parecem hostis podem, no futuro,
revelar pistas fundamentais sobre a origem dos planetas e talvez até da vida. No fim das contas, explorar esses mundos perdidos é explorar os limites do nosso próprio conhecimento. É aceitar que o universo não segue regras feitas sob medida para nós. Ele é vasto, diverso e imprevisível. E é justamente isso que o torna tão fascinante. Porque enquanto existirem estrelas no céu, sempre haverá planetas esperando para serem descobertos. E entre eles, mundos tão estranhos e impossíveis que ainda nem sabemos quais perguntas fazer. Obrigado.